Meus irmãos, a alegria, ontem o Irã e a Naed completaram 50 anos de vida conjugal. Que bênção! Eles devem estar conosco aí assistindo, passando por momentos delicados, mas tendo hoje já um sabor especial agora, 50 de casados. Que bênção! Queria também agradecer a você que está conosco aí, tanta gente que está aí lá em Goiás, a Maria lá na Bahia, em Vitória da Conquista, tem gente em Natal, Rio Grande do Norte, São Paulo. Vocês são muito bem-vindos conosco aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Eu queria refletir sobre um tema nesta manhã com a igreja, e para tanto, eu queria perguntar uma coisa para você. Quem aqui teve infância e brincou? Mas brincou mesmo, brincou bem? Quem? Ué, todo mundo, gente, não é possível. Não, tem gente que não... Quer ver uma coisa? Quem brincou de carniça? E não é possível. Eu estou crente que eu ia pegar uns assim, mas aquela turma lá de cima não sabe nem o que é isso. Quem é que brincou de queimada aqui? Cabo de guerra. Esconde, esconde. Tem gente assim. Eu estou perguntando isso à igreja, sabe por quê? Hoje as brincadeiras, elas mudaram assim, né? O pessoal hoje tem até medo. Eu fico olhando as crianças quando elas vão brincar. A criança sai correndo, vai para trás de uma cortina, todo mundo vendo, ou então só tampa o rosto e acha que está escondido. E tem plena convicção, e ai de quem disser alguma coisa contra. Escondeu. Eu queria meditar hoje no tema bem escondidos em Deus. Para tanto, vamos abrir a palavra do Senhor em Colossenses 3, de 1 a 5. E vamos dar uma ênfase ao verso de número 3. Diz assim então a palavra do Senhor: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Por quê? E ele explica: porque vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: moralidade sensual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Senhor, a tua palavra de ser proclamada, ela nunca volta vazia, sempre faz aquilo que te agrada. Nós te pedimos, cumpra o teu propósito nesta manhã com a sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Uma nova vida em Cristo é um grande mistério oculto no próprio Deus. Como a gente tentar entender uma vida oculta em Deus, se nós temos uma vida nítida aqui na face da terra, onde as pessoas estão vendo que nós estamos vivendo? Uma união com Cristo, com o próprio Deus, vai ser um grande contraste, pois essa vida ela é uma vida oculta, e a nossa vida aparente, às vezes, nós não conseguimos representar a plenitude daquilo que está oculto, por uma nova vida que nós tivemos a partir do momento que morremos. E pensando um pouquinho mais além, por que será que precisamos ter uma vida bem escondida em Deus? Primeiro, para você descobrir que tudo gira em torno de Cristo, pois nele morremos, nele vivemos, nele existimos.
Quando observamos então a palavra de Deus, quando fala que não somente Cristo morreu na cruz, sacrifício substitutivo, mas que nós também morremos com Ele, ou seja, há uma identificação na morte de Cristo. A partir do momento em que entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus, nós morremos para a antiga vida que tínhamos, para vivermos uma nova vida com Ele. Por isso, o poder do pecado foi quebrado em cada um de nós. O que há de novo? Tudo se faz novo. As coisas velhas se passaram. E é nesse processo que nós aprendemos então que, inevitavelmente, o morto se desliga de tudo que é desse mundo. Já disse num sermão outrora que nós deveríamos andar, cada um de nós, com certificado de óbito nas mãos. Quando vier aquela proposta indecorosa, você puxa o certificado e fala assim: desculpa, eu não aceito isso, sabe por quê? Eu morri. Ah, tem aquele negócio que a gente está fazendo que vai desagradar a Deus. Puxa a certidão de óbito e fala: estou morto. Agora está se apresentando diante de nós uma proposta, algo que está vindo, que a gente olha, a gente logo sente o cheiro do enxofre. O que a gente tem que fazer? Certidão de óbito. Aqui, ó. Estou morto. Quem está morto não vai viver mais para uma vida pecaminosa, até porque o texto diz: nós vivemos em Cristo, ou seja, Cristo é a nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo, o mesmo que escreve essa carta, escrevendo aos Gálatas, diz: não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ou seja, morreu para viver uma vida em Cristo. Essa identidade é fundamental para nós nos dias de hoje. Porque se não compreendermos a nossa identidade, não vamos compreender quem somos em Deus, pois aquele que tem um filho tem a vida, e a essência da vida eterna consiste nisso, João 17,3, em conhecer a Deus, em se aprofundar com Deus, e o texto vem dizendo: nós também ressuscitamos com Cristo. Eu acho interessante a palavra grega aqui colocada, né? Ela dá o tom de uma ação completa, ou seja, a regeneração, a perdão, a santificação e a glorificação. É uma obra completa que o Senhor realiza nas nossas vidas. A questão é: alguns estão tendo uma experiência com Cristo Jesus e se declaram mortos. Mas, às vezes, estão ressurgindo para umas coisas que não deveriam. Parece que um morto, que deveria estar cada vez mais mortificado, está ressuscitando. Quando o apóstolo Paulo vem dizendo, então, escrevendo aos romanos, falando: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Às vezes há algumas questões em nossas vidas que parece que aquele pecado ele vem ressurgindo com força, ganhando notoriedade, publicidade. E a vida que nós deveríamos ter, a identidade de estarmos escondidos em Deus, parece que agora nós estamos ficando escondidos no pecado que desagrada a Deus. Alguns morrem, estão sepultados, tiveram uma experiência com Cristo Jesus, mas no momento de ressuscitar, parece que a ressurreição traz uns componentes antigos que deveriam estar, mas há muito tempo já, crucificados. E o texto ainda diz mais: então estamos sendo glorificados com Cristo. Cristo está sentado à destra de Deus, o nosso Pai, e quando Ele se manifestar, diz em 1 João 3,2, nós que estamos escondidos com Ele, olha aí o processo do esconde-esconde, estamos escondidos, também seremos manifestados em sua glória. Irmãos, que coisa interessante é esse processo que inicia.
que cria uma identidade, que cria um propósito, que cria uma razão de ser, até porque somos obra de Deus, criados com uma identidade própria. Para quê? Cumprir um propósito específico. Não há como estarmos escondidos em Deus, passarmos por todo um processo de morte, sepultamento, ressurreição e glorificação. Até porque Paulo, escrevendo à igreja de Roma, vem dizendo que essa glorificação ele já bota no tempo passado. Já foste glorificado. Mas como? Se a glorificação é um advento futuro, é o que está por vir, é porque a obra de Cristo ela é completa. A cada dia você tem que ressuscitar uma coisa nova para a glória de Deus. A cada dia o pecado tem que estar mais distante. A cada dia há uma identidade com Cristo Jesus. Com que finalidade? Um propósito. Não tem como estar escondido em Deus sem identidade, sem propósito. O esconderijo de Deus carimba, chancela em nós uma identidade. Somos povo de Deus, sacerdócio real, geração exclusiva, povo adquirido, santos. Agora, não adianta saber tudo isso se a sua vida hoje não está escondida em Deus para que você viva um propósito. E se eu perguntasse nessa manhã a esta amada igreja, qual foi o grande propósito de tudo que Deus tem feito na minha e na sua vida? Porque fomos recriados nele por intermédio do novo nascimento. Se você tem a identidade do céu, se você está escondido em Cristo, eu pergunto, com que propósito você está escondido? Trata-se de uma modalidade de uma vida compartilhada com Cristo, ou seja, na natureza da sua plenitude. E nós um dia chegaremos, é a santificação até a estatura de varão perfeito. Com que propósito? Porque hoje um diz, eu sou chamado, eu fui chamado para pastorear, eu morri, ressuscitei para uma vida em Cristo Jesus, Cristo vive em mim, mas amanhã parece que esse que foi chamado para pastorear tem uma identidade com Cristo, mas não tem uma vida com propósito a qual ele foi recriado. A imagem e semelhança do seu Criador. Não adianta vivermos uma vida escondida no Senhor, e Paulo tinha essa identidade profunda. Ele dizia, é Cristo que vive em mim, mas ele diz, eu tenho um propósito, eu vou levar esse evangelho ao gentio, eu vou viver uma vida que vale a pena com Deus. A igreja hoje gerou um grande abismo colapsal, no que diz respeito a uma identidade, uma experiência com Cristo e uma vida escondida num propósito a qual Deus tem designado a mim e a você. E aí começa o problema da nossa vida espiritual. Pois a obra redentora de Cristo aponta para um propósito magnífico, e que devemos viver uma vida a qual o propósito está sendo cumprido a cada dia. Jesus fez isso. Ele dizia, quer ver minha identidade? Quem olha para mim, vai ver o Pai. Agora ele dizia, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Propósito. Propósito. Eu fui chamado para adorar, eu fui chamado para ser diácono. Viva uma vida na palavra de Deus. O que é ser diácono na palavra? Não é o que ensinou Batista, não é o que ensinou o Anderson Maciel, não é o que ensinou o pastor tal. É o propósito divino para o qual a sua identidade aponta. E aí, você vai viver uma vida que agrada ao Senhor. Eu estou cansado de pessoas que um dia dizem, eu sou advogado, depois vai dizer, agora eu abri um quiosque, depois vai dizer, agora eu me transformei em diácono, agora depois vai dizer, agora eu estou num novo projeto, se enrola com tudo, vive atirando para todos os lados, mas não entende a sua identidade, nem tampouco o propósito do que é viver uma vida escondida em Deus. Os irmãos sabem, eu fui 30 anos militar. Eu usava um termo assim, eu estou aqui travestido de militar, porque aqui Deus tem um propósito. Eu boto essa farda, passo farda, engraxo o sapato, faço barba, até da Márcia de vez em quando.
vinho. Mas a minha identidade não é militar, a minha identidade é Cristo Jesus. Eu vou para ali para cumprir um propósito divino, porque a minha vida está escondida em Deus. De que adianta passar por quartéis, fazer isso e aquilo, não proclamar a palavra, não gerar vida, não ter identidade do trono da graça. E hoje as pessoas estão vivendo dissolutamente dizendo: eu morri, ressuscitei com Cristo, tenho uma identidade, mas não tem uma vida escondida num propósito divino. Segundo momento, escondidos para quê? O texto diz: busquem as coisas do alto. Irmãos, se morremos, se fomos sepultados, se ressurgirmos, é Ele que vive em nós. Devemos buscar as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Nós estamos escondidos em Deus, e a fonte de vida, a qual nos alegra, a qual há propósito, a razão, são as coisas celestiais. Quando a gente olha para o alto, tudo faz sentido. Tem hora que Deus esconde a gente tenta olhar para baixo, não enxerga propósito. Agora, quando a gente olha para os montes, a gente sabe de onde vem o socorro. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe o que Deus está fazendo. Não deve haver nenhuma razão para procurar outras fontes, meio de suprimento de vida cristã, a não ser olhar para o alto. Os convertidos têm aspirado isso, a Cristo Jesus. Seja sincero, meu irmão, minha irmã, você que está conosco aí na sua casa, no trabalho, não importa, está nos assistindo, você ora de que forma, com que intensidade, desejando a volta de Cristo Jesus? Esse ano, você já orou por isso? O seu coração arde para que Ele volte? Porque no texto tem duas coisas interessantes, um verbo buscar, o outro verbo pensar. E esse verbo buscar nos dá a impressão do grego que é empenhar-se por algo até encontrar, ou seja, é uma busca diligente, é uma busca incessante. E o pensar tem o sentido do vocabulário de mergulhar profundamente. A ideia aqui é: até que ponto você se empenha para viver as coisas do alto, desejando ardentemente e se empenhando profundamente. Isso é vida escondida em Deus. O apóstolo Paulo está querendo falar com uma igreja que estava vivendo profundamente um gnosticismo, umas ideias filosóficas, falando de corpo, falando de espírito completamente deturpada. Agora, a pessoa que está escondida em Deus, ela deve investigar a Deus, se aprofundar com Deus, ela tem cada vez mais intimidade com o Senhor, até porque uma pessoa escondida em Deus, ela busca em primeiro lugar as coisas do reino de Deus. Com que propósito, jovem, você quer fazer o Enem ou uma prova? Você está buscando o quê? Estabilidade financeira? Ou as coisas do alto? Com que propósito essa semana você está tomando essa decisão? Com que propósito você vem aqui devolver ao Senhor aquilo que a Ele é devido? Com que propósito você oferta? Com que propósito talvez você estenda a mão para uma pessoa? Se não pensarmos nas coisas do céu, essa pessoa que aspira ardentemente à volta de Cristo, ela ora, sabe por quê? Ela sente saudade do céu. Tem hora que eu gosto de falar assim com Deus: Deus, eu estou com saudade desses negócios aí. Eu fico assim, pensando, ruas de ouro, as pedras preciosas,
Irmãos, pode ser que eu esteja errado, e eu não sei se eu devo estar errado, mas eu acho que o autor ali estava pensando assim, tudo que mais lindo, cobiçado possa ter no planeta Terra, de valor. Para a gente tentar imaginar aquilo que nós não fazemos ideia, porque fala que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiu o coração do homem, é o que Deus tem planejado para cada um de nós, as coisas do alto. Então como é que eu olho para a Rua de Ouro? Eu já vi. Quando eu olho para esse texto, eu falo assim, irmãos, são coisas inimagináveis, coisas indizíveis. É o que Deus está reservando para cada um de nós. O céu é o nosso lar. Nada trouxemos, nada levaremos. A nossa identificação com Ele deve nos levar a viver uma vida conjunta, numa comunhão, ao tal ponto que 1 Pedro 2,11 diz: somos forasteiros, peregrinos nessa terra, pois a nossa pátria está nos céus. E é para lá que deve apontar tudo que gira em torno da nossa vida, até porque a nossa vida está escondida em Deus. E escondidos em Deus, nós devemos pensar nas coisas do alto. Isso significa muito mais do que um simples exercício mental, mas um estilo de vida onde você faz na terra como é no céu. Alguns falam assim para mim, Marquinhos: pastor, eu não entendo porque que minha vida está um inferno. Busca as coisas do alto, você vai fazer o céu vir para a terra. Simples assim. Quem pensa nas coisas do alto, as coisas da terra não afetam. Quem está ligado, escondido em Deus, sempre focando no reino em primeiro lugar, tem a convicção que todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se ressuscitamos com Cristo, busquemos as coisas do alto. Hoje em dia a gente está vivendo uma inversão de valores, onde cristãos estão querendo viver um paraíso neste mundo, a juntar tesouros na terra, e estão cada vez mais agarrados às coisas aqui. Esses demonstram que não estão escondidos em Deus, e que sua pátria pode ser qualquer uma, menos a celestial. Até porque, irmãos, quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é honesto, tudo que tem boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor, nisto pensai. Pensai nas coisas do alto. Saímos da esfera do terreno, do consensual, e nós entramos na esfera do celestial. Nós vamos viver o sobrenatural. E você pode fazer isso quando a sua vida está escondida em Deus, até porque a nossa cidade está nos céus, onde temos e esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Terceiro lugar, escondido em Deus para quê? Para eliminar toda e qualquer forma de pecado. O texto vai dizer isso para a gente. Agora o apóstolo Paulo vem falando numa linha positiva, num controle próprio, e parar com essa permissividade com o pecado. Ele vem falando de listas e listas de pecados. Ele aborda então 3 sublimes verdades falando de pecado, e ele fala: eu quero encorajar vocês a romper com esse estilo de vida passado, porque vida escondida em Deus não combina com vida de pecado. E tem gente que se esconde em Deus para esconder o pecado que ainda domina a sua vida. Todo cristão deve andar com essa certidão de óbito. Agora, todo cristão deve saber que morreu para o pecado, e esse pecado não tem mais efeito, poder, domínio sobre a sua vida.
Porque nós fomos e estamos completamente mortos para o pecado, mas vivos, ressurretos, glorificados para Deus. Uma vida escondida em Deus sabe perfeitamente que esse pecado vai afastando a nós e o nosso Deus, e se morremos, se ressuscitamos para o novo, isso não pode estar mais escondido no nosso estilo de vida, ou seja, uma vida pecaminosa. E o apóstolo Paulo vem falando depois no final, tantos pecados, até de temperamento. O apóstolo Paulo fala em versos 8 e 9, fala aí daquela vida, fala da língua, fala de tanta coisa. Sabe por quê, irmãos? Tem gente dizendo assim, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, e devia dizer assim, eu sou de Cristo, minha vida está escondida em Cristo, e Cristo aqui domina sobre o meu temperamento, minhas ações, porque a minha vida está escondida nele. E não se conformar com esse padrão de estilo. Sabe que por aí estudaram e disseram que tem comportamentos diferentes. O seu comportamento deve ser Cristo. Se você de fato morreu para a vida que você tinha, agora esse viver sepultado, você não tem o direito mais de ressuscitar pecado algum. Sabe por quê? Porque a glorificação é um estado de varão perfeito, perfeita varonilidade. E como atingir esse estágio? Você morreu? Sim ou não? Você ressuscitou para uma nova vida nele? Sim ou não? A santificação está sucedendo? Sim ou não? Seja sincero, meu irmão. Você 2022, tu está melhor do que 2021? Quer ver se uma vida está escondida em Deus? Eu vou apresentar o Anderson Maciel. Estamos em janeiro. Talvez, ano 2021, modelo 2022. Você já viu o carro quando lança? Aí ele muda assim, estofamento. Muda um detalhezinho aqui, ele já é o modelo 2022. Sabe o que é isso, irmãos? O cristão deveria ter todo ano um relançamento. O Anderson modelo 2022 não é o Anderson modelo 2021. Mudou o farol, mudou o para-choque, mudou até o tom da buzina. É só codificar os mistérios que eu tenho dito aqui, vocês vão entender melhor. Agora, uma vida escondida em Deus permite esse processo, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É uma versão nova, mais atualizada. Irmãos, a todo dia Deus tem um download para cada um de nós. Atualize, meu irmão. Clica o botão aí, dá uma atualizada aí. Para você demonstrar que sua vida está escondida em Deus. Porque tem gente, parece que está assim, ameaça baixar uma versão nova, sabe, pastor Sérgio? Aí ele vê que o download está demorando, aí ele fala, não, vou ficar com aquela anterior mesmo, isso aqui está dando certo. Ainda fala assim, time que está ganhando não se mexe. Já ouviu isso, irmãos? Time que está ganhando não mexe não. Meu irmão, não faz isso não. Uma vida escondida em Deus, você precisa sempre, de maneira permanente, você está evoluindo. E deixa eu perguntar à tua esposa, ao teu marido, você está vendo essa mulher e esse homem aí, numa versão atualizada, sim ou não? Deixa eu perguntar aos teus filhos. Papai e mamãe, 2022, fizeram aí aquele upgrade aí, já estão numa condição melhor? Ou a versão ainda é antiga? Mesma mentira, mesmas coisas, e vai. Uma vida escondida em Deus, irmãos, a gente precisa passar por essa etapa, um processo, porque esse processo não pode ser interrompido até que nós vamos ter os nossos corpos revestidos de incorruptibilidade. Eu queria terminar dizendo, uma vida escondida em Deus para quê? Para acessar os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Cristo Jesus.
Colossenses 2:3 vai dizer isso. Os tesouros que estão ocultos em Cristo, para que sejam descobertos, explorados e, sobretudo, apropriados. A igreja precisa ter convicção, entendimento da palavra, para não ser levado aí a todo momento por essas rodinhas e modismos da fé, que desvia do propósito, que sai da linha cerne. E hoje a gente percebe gente duvidando da palavra de Deus, acreditam mais em filósofos do que a palavra. Se falar assim, sexo antes do casamento é pecado, tem gente que fala, será? Porque no fundo o seu desejo grita mais alto do que a palavra de Deus. Eu pergunto, será que sua vida está realmente escondida em Deus? A igreja precisa ter um discernimento espiritual, é preciso cavar, é preciso buscar, é preciso ter inteligência, conhecimento, sabedoria, e sabe que conhecimento e sabedoria andam juntos, porque o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos 2 Coríntios, capítulo 5, versos 16 e 17, ele diz assim: assim, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, já não conhecemos desse modo, ou seja, nós não conhecemos Cristo segundo a carne. Ele diz mais, assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, meu irmão, nós estamos desde o início do sermão falando disso. Nós não vamos conhecer Cristo na carne, a Bíblia não vai ser lida na carne, porque ler Bíblia na carne não há compreensão, não há entendimento. Por isso que você conhece um monte de gente que a gente olha e fala assim, conhece tanto de Bíblia, né? Mas não sabe nada de Deus. E tem tanta gente que anda dentro da igreja, que está tempo participando de vários eventos da igreja, batizado, conhecem a palavra, mas não consegue conhecer a Cristo Jesus ao ponto da sua vida estar sendo transformada de glória em glória. Conhecimento sem transformação é a prova cabal que sua vida não está escondida em Deus. Eu sou pastor há 30 anos e às vezes não tenho uma vida escondida em Deus. Eu canto no coral há 20 anos, talvez não tenha uma vida escondida em Deus. Mas eu sou membro da igreja, eu ando até ali. Judas também andou, irmão. Judas andou com Jesus esse tempo todo. Você está falando que é só porque traiu? Não. Você vai ver João falando dele, diz que ele nunca conheceu a Cristo de fato, senão não teria feito o que ele fez. Quanta gente que hoje está vivendo uma vida religiosa, que está se apegando nas coisas dessa terra. As igrejas evangélicas estão cheias de gente assim, religiosas, bem ensinadas o que é ser, cumprir regras, mas não manifestam transformações poderosas em suas vidas, porque na verdade não estão escondidos em Deus. Paulo escreve ao Timóteo e diz assim, seu filho na fé, essas pessoas, diz ele, 2 Timóteo 3,7, estão sempre aprendendo. Aí, pastor Pedro, conhecimento enorme, aprendem. Paulo falando para o jovem Timóteo, dizendo assim, jamais conseguem chegar ao pleno conhecimento da verdade. O que é isso, irmãos? Uma vida que não está escondida em Deus. Escondidos em Deus recebe revelação, porque Deus se dá a conhecer e Ele quer se revelar mais e mais, mas isso só se dá por meio
de coisas espirituais. Pois o mesmo Pedro, e eles discutiam quem era o Cristo, Jesus falou: quem vocês pensam que eu sou? E Pedro, ousado, diz assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí, irmã Sandra, Jesus fala assim: parabéns, Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito. Quando estamos escondidos em Deus, vem uma revelação especial, que as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. O homem natural não as compreende. Quem está escondido em Deus discerne bem tudo no reino espiritual, porque há uma revelação, há um crescer. E não é aquele crescer em estatura, não, é em crescer diante do Senhor, não só em conhecimento, mas graça, de uma vida transformada, de uma vida edificada nele. Pois o texto nos fala de Colossenses 2, esforço-me, a fim de que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e juntos alcanceis toda a riqueza do pleno entendimento, para que possais conhecer perfeitamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Você quer conhecer as coisas espirituais? Se esconda em Cristo. Você quer ter uma revelação? Se esconda em Cristo. Você quer enxergar com olhos espirituais? Se esconda em Cristo Jesus. Eu não sei se a tua vida já está firme nele, pois logo mais à noite eu quero fazer uma abordagem, já usando outro texto, um paralelo, e falando da segurança que dá habitar no esconderijo do Altíssimo. É um lugar especial em Deus, é um lugar de segurança, é um lugar de provisão, é um lugar de cuidado. Se você quer saber mais, esteja aqui às 18 horas. Mas nesse tempo quero desafiá-lo a pensar: sua vida está escondida em Cristo Jesus? A sua vida realmente é uma vida que você tem identidade, propósito, você vive buscando as coisas do alto, você está fazendo cessar todo o pecado ao seu redor, e cada vez mais você tem discernido os tesouros do conhecimento e da sabedoria que estão escondidos em Deus. É o momento de você orar, é o momento de você colocar a sua vida diante do Senhor, e nesse propósito você perguntar a Deus: eu estou realmente com minha vida escondida em Ti? Eu tenho essa experiência de morrer, de ser sepultado, mas eu ressuscitei para viver o novo do Senhor. A minha versão esse ano ela é atualizada. Eu estou vivendo aquilo que há 10, 20 anos está a mesma coisa ou pior. E nesse processo, irmãos, as pessoas estão envelhecendo. E alguns dizem assim: não adianta não muda. Agora então, quanto mais idade, pior está ficando. Quem nunca ouviu isso? Agora que está tendo mais idade, pior está ficando, está sem freio. Sabe o que é isso? Não tem a vida escondida em Deus. Porque uma vida escondida em Deus vai traduzir uma vida melhor, santa, buscando tudo que vem lá de cima, vivendo para a glória do nome dEle. Curva a sua cabeça, fale com Deus enquanto nós estamos adorando. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és, Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui, Pai, eu amo Tua presença, Pai, eu amo Tua presença. Eu
sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Irmãos, sermão difícil, confrontador, difícil, mas é por intermédio desse confronto que o desejo do Senhor é que você saia daqui nessa manhã melhor, escondido em Deus. Não é fácil você se enxergar em meio a esse processo, mas se há uma revelação do céu hoje para a sua vida, dizendo: seja uma versão melhor, atualize, pense nas coisas do alto, viva uma identidade com um propósito, veja as coisas que estão escondidas no conhecimento e da sabedoria. Agora se permita ser a cada dia transformado para a glória do Senhor. Eu quero fazer um apelo ao seu coração nesse momento. Quantos nessa manhã desejam, falando: pastor, eu reconheço na minha vida pontos, eu reconheço na minha vida algumas incongruências, eu percebo na minha vida coisa que tem que melhorar muito, eu não estou vivendo completamente escondido em Deus, mas hoje eu estou falando: Senhor, me esconda em Ti, me esconda, Senhor, revela-te a mim. Eu quero viver mais para as coisas celestiais. Eu quero cada vez mais permitir que o Espírito Santo de Deus transforme a minha vida. E nesse tempo de mudança, o Senhor vai fazer uma obra maravilhosa até que eu chegue à estatura de varão perfeito. Quantos querem nessa manhã orar com esse pastor dizendo: eu quero, eu me rendo? Onde você está? Várias pessoas. Estenda a tua mão assim, ó. Só quero identificar onde você está. Isso, para a glória de Deus. Você que está em casa no chat diz: eu quero viver uma vida bem escondida em Deus. Eu preciso entrar nesse lugar, acessá-lo, e o Senhor vai fazer coisas grandes. Há mais alguém? Onde você está? Erga a sua mão em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, queremos pedir que o Senhor nos ajude nessa caminhada, pois é tão desafiador, Deus, levarmos uma vida onde o Senhor se agrada. E a cada momento sabemos, ó Pai, que temos uma identidade, um propósito. Nos ajuda, Senhor, a vivermos isso. Nos ajuda, Senhor, a buscarmos cada vez mais as coisas do alto. Nos ajuda, Senhor, a eliminar pecado da nossa vida, pois queremos estar escondidos em Deus, para que o conhecimento e a sabedoria cada vez mais venham sobre nós, gerando transformação, novidade de vida, até a volta de Cristo Jesus. É no nome dele que nós oramos, agora e para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé?